Evangelho em Pauta, com Gláucia Savim. Olá, amigos do Manhã Boa Nova, estamos de volta com o nosso Evangelho em Pauta, trazendo aqui, sempre algum trecho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O texto que eu selecionei para vocês na manhã de hoje é uma pergunta, Então a gente vai encontrar ali no capítulo 4, no item 26, a seguinte pergunta: é um castigo a reencarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Então, para responder isso, queria conversar com vocês sobre o que é a encarnação. A encarnação, a gente sabe, é uma oportunidade, é quase um perdão de Deus em relação aos nossos equívocos do passado. E a gente vem, então, em busca de uma nova chance, de uma nova oportunidade para acertar aquilo que a gente, em outras oportunidades mais equivocadas, a gente não fez muito bem, a gente não fez direito. Aquele dia, que a gente chega no final e fala, puxa, se eu pudesse fazer isso de novo, eu faria de uma forma diferente. Isso é a reencarnação. E ela, a evolução do espírito, na verdade, ela pode se processar tanto na erraticidade, ou seja, quando a gente está desencarnado, quanto aqui. Só que aqui é mais rápido. Então os espíritos dizem para nós que ela é um atalho, para a nossa evolução, porque a gente vem para um campo de prova. A gente vem enfrentar alguns desafios que a gente não teria se a gente tivesse ali desencarnado. Como mais ou menos a nossa vida e o nosso centro espírita. É bom, é fácil ser bonzinho no centro espírita, mas quando a gente está ali nos desafios do cotidiano, a gente vê que as coisas são um pouco mais desafiadoras, é tudo mais complicado, não é tão fácil assim. A encarnação é mais ou menos esse processo. E ela é aquilo que o meu amigo Passarinho costuma dizer, o método pedagógico de Deus. Então, como é que Jesus nos ensina? Por meio da reencarnação, em que a gente tem a oportunidade de encontrar tantas pessoas que vão nos fortalecer naquela jornada, naquele planejamento que a gente fez, quanto aquelas que são os nossos desafios morais. Então a gente volta para reencontrar aquelas pessoas difíceis, principalmente em família, para que a gente possa aparar aquelas arestas. Mas o que é o mais importante de tudo? O mais importante de tudo é a perspectiva da eternidade. Quando a gente começa a compreender que nós somos espíritos imortais e que a nossa meta é a perfeição, e que Deus inclusive já nos vê perfeitos e a gente tem que ir por essa estrada, a gente começa a entender quais são as escolhas que a gente tem que fazer. Fica um pouco mais fácil quando a gente tem essa perspectiva. E a gente tem, nessa encarnação, muita gente fala assim, puxa, mas eu queria saber o que eu fui antes. Isso não importa, porque essa é a encarnação mais importante de todas. E a encarnação mais importante de todas porque talvez para muitos de nós é a primeira em que a gente tem a consciência daquilo que a gente tem que fazer, da razão e do propósito pelos quais a gente está aqui reencarnado. Então a gente tem condições de fazer escolhas melhores, da gente imaginar e da gente se questionar em relação às nossas próprias atitudes, considerando que nós somos espíritos imortais. Então, considerando isso tudo, boa encarnação para todos nós e que a gente possa realmente aproveitar muito essa oportunidade.